Eu não conseguia parar de chorar enquanto olhava o caixão da minha tia Lúcia sendo baixado na terra. 68 anos de vida, e tudo acabou tão de repente. Um AVC fulminante na madrugada de quinta-feira. Na quarta à noite, ela ainda tinha me ligado para perguntar se o Miguel tinha gostado do presente de aniversário. Na sexta de manhã, ela já não estava mais aqui. Tia Lúcia era muito mais que uma tia para mim. Quando meus pais morreram num acidente de trânsito e eu tinha apenas 8 anos, foi ela quem me acolheu. Minha tia nunca casou, nunca teve filhos próprios. Ela sempre dizia que eu era a filha que Deus lhe deu e que a farmácia Luz da Saúde era nosso patrimônio de família. Durante 30 anos, ela construiu aquela farmácia no bairro Savassi, em Belo Horizonte, com as próprias mãos. Começou como balconista e terminou como proprietária. Senti o braço do meu marido Fábio ao redor dos meus ombros, mas o abraço dele parecia automático, sem afeto verdadeiro. Olhei para ele. Fábio tinha 44 anos, alguns fios brancos aparecendo no cabelo escuro. Casados há 14 anos, ele trabalhava como representante comercial, mas nos últimos 4 anos as vendas dele caíram muito e há 6 meses estava desempregado. Eu sabia que isso corroía ele por dentro. Eu via a frustração no olhar dele toda vez que eu saía para trabalhar no hospital, enquanto ele ficava em casa. O padre terminou as orações finais. As pessoas começaram a se despedir, tocando meu braço, sussurrando condolências que eu mal ouvia. Miguel, meu filho de 13 anos, estava ao meu lado segurando minha mão. Ele adorava a tia-avó Lúcia. Todo sábado, ele ia à farmácia ajudar a tia, organizando prateleiras e aprendendo sobre medicamentos. A tia sempre dizia que Miguel seria um ótimo farmacêutico um dia. Quando saímos do cemitério, o sol de Belo Horizonte estava forte demais para um dia tão triste. Fábio me guiou até o carro. Minha sogra, Dona Alzira, já tinha ido embora mais cedo com dor de cabeça. Meu sogro, seu Valdir, ficou mais um pouco conversando com algumas pessoas. No caminho para casa, meu celular tocou. Era o Dr. Augusto Meirelles, o advogado da tia Lúcia. Marina, meus pêsames pela perda da sua tia, ele disse com voz gentil. Sei que não é o momento ideal, mas precisamos tratar do testamento dela. Você poderia vir ao meu escritório amanhã? Testamento? Eu não sabia que a tia Lúcia tinha feito testamento. Sim. Sua tia me procurou há 6 meses e deixou tudo muito bem documentado. Amanhã às 10 horas funciona para você? Confirmei e desliguei. Fábio me lançou um olhar rápido. Quem era? O advogado da tia Lúcia. Ela deixou um testamento. Vi os olhos dele brilharem por uma fração de segundo antes de ele voltar a atenção para o trânsito. Quando chegamos em casa, eu só queria me trancar no quarto e chorar, mas Fábio insistiu que era melhor eu comer alguma coisa. Miguel subiu direto para o quarto dele. Sentei na cozinha enquanto Fábio esquentava a comida que os vizinhos tinham trazido. Você quer que eu vá com você amanhã? Ele ofereceu. Não precisa, Fábio. Eu consigo. Ele assentiu, mas percebi algo estranho no olhar dele. Uma ansiedade que não combinava com o momento. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei pensando na tia Lúcia, em todos os momentos que passamos juntas. Ela me ensinou a ser forte, a trabalhar duro, a nunca depender de ninguém. Tinha sido ela quem pagou minha faculdade de enfermagem quando eu não tinha condições. Foi ela quem me apoiou quando decidi me casar com o Fábio, mesmo sabendo que minha sogra nunca gostou de mim por eu ser a sobrinha pobre sem família. Na manhã seguinte, fui ao escritório do Dr. Meirelles. Ele era um senhor de uns 65 anos, óculos de grau alto e um sorriso gentil. Marina, sua tia me procurou em março deste ano. Ele começou, abrindo uma pasta grossa. Ela estava muito lúcida e sabia exatamente o que queria. Vou ler para você. Ele pegou o documento e começou. Deixo para minha sobrinha Marina Oliveira Santos toda a minha herança, que consiste em a farmácia Luz da Saúde, avaliada em R$2.500.000. O apartamento na rua Pernambuco, número 1245, avaliado em R$1.200.000, e minha conta poupança no Banco do Brasil, com saldo de R$800.000. Minha cabeça começou a girar. R$4.500.000. Não era possível. Tia Lúcia tinha tudo isso? Sussurrei.
Sua tia foi uma mulher muito cuidadosa com dinheiro, Marina. A farmácia sempre teve ótimo faturamento. Ela investiu bem ao longo dos anos. E há também o dinheiro do seguro de vida dos seus pais, que ela administrou para você durante todos esses anos sem nunca tocar. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Há apenas uma condição no testamento, Dr. Meirelles continuou. Você deve assumir a administração da farmácia Luz da Saúde e não pode vender lá pelos próximos 5 anos. Sua tia queria que você tivesse independência financeira e realizasse seus sonhos através do negócio da família. Mas eu sou enfermeira, não farmacêutica. Ela sabia disso, por isso deixou instruções para que a farmacêutica responsável técnica, doutora Carla Mendes, continuasse no cargo. Você seria a administradora, a dona do negócio. Sua tia acreditava muito em você. Assinei os papéis necessários. Doutor, Meirelles explicou que o processo de transferência levaria algumas semanas, mas estava tudo em ordem. Saí do escritório atordoada. Liguei para o Fábio para contar, mas ele não atendeu. Mandei uma mensagem. Preciso conversar com você. É importante. Cheguei em casa por volta do meio-dia. A casa estava em silêncio. Miguel estava na escola. Fábio não estava na sala. Ouvi vozes vindas do escritório, aquele quartinho pequeno que ele transformou em home office quando perdeu o emprego. Fui me aproximando quando ouvi a voz dele. Leandro, eu te digo, pode ser muito dinheiro. A farmácia da velha sempre foi cheia. E o apartamento dela é na rua Pernambuco, bairro Nobre. Tem que valer pelo menos 1 milhão. Meu coração disparou. Leandro era o primo do Fábio, farmacêutico, que sempre teve inveja da tia Lúcia porque ela tinha conseguido construir uma farmácia melhor que a dele. Marina vai no advogado hoje. Eu te ligo assim que souber os detalhes exatos. Fiquei paralisada no corredor. Com cuidado, subi as escadas sem fazer barulho e fui para o quarto. Deitei na cama com o coração batendo forte demais. O que Fábio estava planejando? Não conseguia almoçar. Fiquei no quarto até a hora de buscar o Miguel na escola. Quando voltamos, Fábio estava todo sorridente. E então? O que o advogado disse? Olhei para ele e decidi não contar nada ainda. Ele disse que precisa de mais alguns documentos. Vou ter que voltar lá semana que vem. Vi a frustração passar rapidamente pelo rosto dele antes de ele disfarçar com um sorriso. Ah, que burocracia, né? Mas tudo bem, essas coisas levam tempo mesmo. Naquela noite, depois que coloquei o Miguel para dormir, desci para pegar água. Fábio estava de novo ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta. Amanhã à noite ele dizia: "Vem jantar aqui em casa. Você e meu pai. A gente precisa convencer a Marina antes que ela faça alguma besteira. Confia em mim, primo. Eu sou farmacêutico. Posso administrar a farmácia muito melhor que ela. A gente oferece para ela uma sociedade 50-50. Aí, quando ela assinar os papéis da sociedade, eu assumo a operação. Meu sangue gelou. E se ela não quiser?" A voz do Fábio tinha um tom perigoso. Aí meu pai entra com uma ação questionando o testamento. Ele é advogado. Sabe fazer isso. A gente alega que a velha não estava em pleno juízo. Com 80 anos. Ela tinha 68, Leandro. Tanto faz. A gente diz que ela estava senil, que teve influência indevida da Marina. Qualquer coisa para travar o processo de transferência. Enquanto isso, a gente convence a Marina que é melhor vender logo a farmácia e dividir o dinheiro com a família. E a divisão? 40% para você, 40% para mim, 20% para meu pai pelo trabalho jurídico. Seu sogro também ajuda pressionando a Marina. Tive que colocar a mão na boca para não gritar. Meu próprio marido. O homem com quem eu dividia a cama há 14 anos. O pai do meu filho. Ele estava planejando me roubar, me trair da forma mais baixa possível. Subi as escadas em silêncio. Entrei no quarto e tranquei a porta. Sentei na cama tremendo de raiva e tristeza. Peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Renata. "Mari, tudo bem? Como foi o enterro?" Ela atendeu preocupada. "Renata, eu preciso da sua ajuda. Urgente. Pode vir aqui? Já estou indo." Renata era farmacêutica, dona de uma drogaria no bairro Santa Efigênia. Nos conhecíamos desde a escola e ela era como uma irmã para mim. Quando ela chegou, contei tudo. Sobre a herança, sobre a conversa que ouvi,
sobre o plano do Fábio e do Leandro. Esses filhos da mãe, ela sibilou. Mari, você não pode deixar eles fazerem isso. Eu sei, mas como? Você tem informação que eles não sabem que você tem. Use isso a seu favor. Como? Renata pensou por um momento. Amanhã à noite, quando o Leandro vier, você finge que não sabe de nada. Deixa eles fazerem a proposta. Aí você solta a bomba. Que bomba? Você já tem uma sócia. Eu. Olhei para ela sem entender. Mari, eu sempre quis expandir meu negócio. Que tal se a gente fizesse uma verdadeira parceria? Você entra com a farmácia Luz da Saúde, eu entro com minha expertise e capital de giro. 50-50 de verdade. Entre amigas. A gente moderniza a farmácia, adiciona serviços, faz delivery. Sua tia deixou um legado, mas a gente pode fazer ele crescer muito mais. Você faria isso por mim? Não é só por você, Mari. É um ótimo negócio. E mais importante, é uma chance de duas mulheres tomarem conta do próprio destino. Abracei minha amiga chorando. Pela primeira vez desde a morte da tia Lúcia, senti um pouco de esperança. No dia seguinte, eu estava nervosa o dia inteiro. Renata chegou cedo e nós duas passamos a tarde preparando um contrato de sociedade básico. Ela tinha um advogado de confiança que nos ajudou a deixar tudo muito claro. Às 7 da noite, Leandro chegou com meu sogro, seu Valdir. O sogro era advogado aposentado, sempre foi um homem arrogante que me tratava como se eu fosse inferior por não ter família de berço. Fábio preparou drinks para todos. Sentamos na sala. Miguel estava no quarto jogando videogame. Marina, Leandro começou com aquele sorriso falso. Eu soube que sua tia deixou a farmácia para você. Meus pêsames. Ela era uma grande mulher. Mentiroso. Ele sempre falava mal da tia Lúcia pelas costas. Obrigada, Leandro. Olha, eu sei que você está de luto e tudo mais, mas a gente precisa ser prático. Você é enfermeira, não entende nada de farmácia. E administrar um negócio daquele porte não é fácil. Tem fornecedores, funcionários, estoque, vigilância sanitária. Eu sei disso. Por isso eu vim te fazer uma proposta. Como primo do Fábio, como farmacêutico com 20 anos de experiência, eu me ofereço para ser seu sócio, 50% para cada um. Eu cuido de toda a parte técnica e administrativa, você só recebe os lucros. Sem dor de cabeça, sem estresse. Seu Valdir se intrometeu. É uma ótima oferta, Marina. O Leandro é muito competente. E convenhamos, uma mulher sozinha não consegue tocar um negócio desses. Você já tem seu trabalho no hospital, tem o Miguel para cuidar. Uma mulher sozinha não consegue? Repeti, sentindo a raiva subir. Não é isso que ele quis dizer, Fábio tentou consertar. É que seria muito trabalho para você. Entendo. E se eu recusar a proposta? Houve um silêncio pesado. Leandro e seu Valdir trocaram olhares. Bem, seu Valdir disse com voz dura. Nesse caso, como advogado da família, eu teria que considerar questionar o testamento. Sua tia tinha idade avançada. Pode ter havido influência indevida de sua parte. Minha tia tinha 68 anos e estava perfeitamente lúcida. Isso quem vai decidir é o juiz. E enquanto isso, todos os bens ficariam bloqueados. Você não poderia vender, não poderia administrar, poderia levar anos. Olhei para o Fábio. Ele desviou o olhar. Então é assim? Uma chantagem? Não é chantagem, Marina, Leandro disse. É a realidade. Você precisa de ajuda. A gente está oferecendo. Respirei fundo e sorri. Que interessante, porque eu também tenho uma notícia para dar a vocês. Todos me olharam. Eu já tenho uma sócia. O quê? Fábio ficou pálido. Ontem à tarde, depois que saí do advogado, eu conversei com minha amiga Renata. Ela é farmacêutica há 20 anos, dona da drogaria Santa Efigênia. Nós duas assinamos um contrato de sociedade. 50% para cada. Ela vai ser a responsável técnica e gerente operacional. Eu vou cuidar da parte administrativa e financeira. Leandro levantou de um pulo. Você não pode fazer isso. Você nem me consultou. Por que eu consultaria você, Leandro? A farmácia é minha. A herança é minha. Seu Valdir se levantou também. Isso é um absurdo. Você está tomando decisões sem consultar a família. A família? Eu ri sem humor. Que família, seu Valdir? A família que planeja me roubar? Fábio ficou branco.
Do que você está falando? Peguei meu celular do bolso. Estou falando que eu ouvi tudo. Ontem à noite, a ligação do Fábio com o Leandro. Hoje de manhã, a ligação do Leandro com você, seu Valdir, confirmando o plano. A divisão de 40, 40 e 20%. A ação para questionar o testamento. Tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Você estava escutando? Fábio sussurrou. Não só escutando. Gravando. Mentira. Eu não tinha gravado nada. Mas eles não sabiam disso. Leandro ficou vermelho. Isso é ilegal. Você não pode gravar conversas sem autorização. Processa, então. Vamos ver o que o Conselho Regional de Farmácia vai achar quando descobrir que você planejou fraudar uma colega para roubar uma farmácia. E o que a OAB vai pensar de um advogado aposentado que oferece serviços para questionar testamentos fraudulentamente? Seu Valdir estava trêmulo de raiva. Você não tem provas disso. Não tenho? Quer que eu mande o áudio para seus contatos? Para os antigos colegas da OAB? Para o WhatsApp da família inteira? Fábio se levantou. Marina, a gente pode conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Fábio. Eu quero que vocês saiam da minha casa, agora. Sua casa? Seu Valdir gritou. Esta casa está no nome do meu filho. Está. E na separação, eu vou pedir minha metade e vou mostrar ao juiz exatamente o que vocês tentaram fazer. Vou mostrar que meu marido tentou fraudar minha herança. Vou garantir que ele não veja 1 centavo do que é meu. Separação? Fábio ficou lívido. Sim. Vou entrar com pedido de divórcio na segunda-feira e vou pedir uma medida protetiva para vocês não se aproximarem de mim ou da farmácia. Leandro apontou o dedo para mim. Você vai se arrepender disso. Não, Leandro. Quem vai se arrepender são vocês, porque eu vou ao Conselho Regional de Farmácia na segunda-feira e vou fazer uma denúncia formal contra você. Vou contar tudo o que você planejou. Fraude, tentativa de apropriação indébita, conduta antiética. Você pode perder seu registro. Ele ficou branco. E você, seu Valdir, mesmo aposentado, pode responder por tentativa de fraude, exercício ilegal da advocacia, formação de quadrilha. Quer que eu continue? Meu sogro estava roxo de raiva, mas não disse nada. Agora saiam da minha casa. Todos vocês. Eles saíram em silêncio. Seu Valdir resmungando, Leandro com o rosto fechado, Fábio sem olhar para mim. Quando a porta se fechou, minhas pernas fraquejaram. Sentei no sofá e comecei a chorar. Chorei pela minha tia. Chorei pelo meu casamento que tinha sido uma mentira. Chorei pela ingenuidade perdida. Miguel desceu as escadas. Mãe? Eu ouvi tudo. O pai. O pai ia roubar você? Sentei meu filho ao meu lado e contei tudo. A herança, o plano, a traição. Ele chorou. Por que ele faria isso? Porque algumas pessoas, quando se sentem fracassadas, em vez de trabalhar para melhorar, tentam roubar o sucesso dos outros. O que vai acontecer agora? Agora, meu amor. Nós vamos recomeçar. Eu e você. Vamos tocar a farmácia da tia Lúcia. Vou te ensinar sobre negócios, sobre ser forte, sobre nunca deixar ninguém te diminuir. Ele me abraçou forte. Eu te amo, mãe. E eu quero aprender. Quero ser farmacêutico como a tia Lúcia queria. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. Entrei com o pedido de divórcio. Fábio tentou lutar, mas quando minha advogada, a doutora Helena Castro, apresentou todas as evidências do plano dele, incluindo os prints das mensagens que consegui recuperar do celular, ele desistiu. Aceitou um acordo onde ficou apenas com seus bens anteriores ao casamento, nada da minha herança. Fiz a denúncia contra Leandro no Conselho Regional de Farmácia. Ele respondeu a um processo ético. Não perdeu o registro, mas levou uma advertência pública que manchou sua reputação. Vários clientes deixaram a farmácia dele. Seu Valdir tentou me intimidar com cartas de advogados, mas quando a doutora Helena respondeu com uma possível ação por danos morais e tentativa de fraude, ele recuou. Renata e eu assumimos a farmácia Luz da Saúde. Foi assustador no começo. Eu não sabia nada sobre gestão de farmácia. Mas Renata foi uma professora paciente. Aos poucos, fui entendendo sobre fornecedores, sobre margens de lucro, sobre atendimento ao cliente. Modernizamos tudo.
Criamos um aplicativo para delivery de medicamentos. Instalamos uma sala para consultas farmacêuticas, serviço que estava crescendo muito. Contratamos mais um farmacêutico para o turno da noite e expandimos o horário. A Droro Carla, que era a responsável técnica desde o tempo da tia Lúcia, adorou as mudanças. Ela disse que a tia sempre quis modernizar, mas não sabia como. Miguel trabalhava com a gente aos sábados. Ele adorava. Começou a pesquisar sobre farmacologia, sobre medicamentos. Decidiu que queria mesmo ser farmacêutico. 6 meses depois da morte da tia Lúcia, eu estava na farmácia numa quinta à noite. Tínhamos acabado de fechar e eu estava conferindo o caixa. Renata sentou ao meu lado. Mari, você viu os números deste mês? Vi. Aumentamos o faturamento em 30%. E o lucro em 40%. Estamos crescendo, amiga. Olhei para o retrato da tia Lúcia que eu tinha pendurado na parede, logo atrás do balcão. Ela estava sorrindo naquela foto, tirada no dia da inauguração da farmácia. Obrigada, tia, sussurrei. Obrigada por acreditar em mim. Renata me abraçou. Ela estava certa sobre você. Você é mais forte do que imagina. 1 ano depois, as coisas estavam ainda melhores. A farmácia tinha virado referência no bairro. Ganhamos um prêmio da Associação Comercial de Savassi como melhor farmácia do ano. Miguel, agora com 14 anos, já estava fazendo curso técnico de farmácia aos sábados. Ele tinha certeza absoluta de que queria seguir essa carreira. Quanto a mim, aos 41 anos, eu tinha recomeçado completamente. Continuava trabalhando como enfermeira 3 vezes por semana. Eu gostava do meu trabalho e não queria abandonar. Nos outros dias, me dedicava à farmácia. Fábio, soube pelos conhecidos em comum, estava morando com a mãe, ainda desempregado. Leandro teve que vender sua farmácia depois que perdeu muitos clientes. Seu Valdir desenvolveu pressão alta e vivia recluso. Karma era real. Minha sogra Alzira, surpreendentemente, me procurou alguns meses atrás. Pediu desculpas por não ter me defendido, por ter ficado do lado do marido e do filho mesmo sabendo que estavam errados. Disse que tinha vergonha da família que criou. Eu a perdoei, não por eles, mas por mim, porque guardar rancor só me machucaria. Hoje, quando olho para trás, vejo que a maior herança que tia Lúcia me deixou não foi o dinheiro ou a farmácia. Foi a coragem. A coragem de ser quem eu sempre deveria ter sido. Independente, forte, completa. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que a força vem de lugares inesperados. Aprendi que não precisamos aceitar migalhas quando merecemos o banquete inteiro. E toda vez que atendo um cliente, que vejo o Miguel aprendendo sobre medicamentos com os olhos brilhando, que sento com a Renata para planejar a expansão do negócio, eu sinto a tia Lúcia sorrindo. Porque ela sabia. Ela sempre soube que eu tinha isso dentro de mim. Só precisava da oportunidade certa para florescer. E agora, aos 41 anos, finalmente, eu estava florescendo.